Olá pessoal, Janaína Chiaradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Hoje nós estamos iniciando mais uma série, Talk Inloco, e nada melhor do que as grandes personalidades que nós temos contato fazerem uso desse espaço tão especial. Então nós estamos aqui com o nosso secretário, com o nosso delegado, com o nosso professor, com a pessoa, Rafael Ferreira Viana. Muito bem-vindo a Inloco, doutor. Obrigado, Janaína. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar aqui. Então, primeiramente, nós vamos começar a conversar, porque, claro, agora dentro da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, o senhor começa a transitar com uma frequência ainda maior em todos os meios de comunicação. Mas nós queremos saber um pouco mais. Quem é Rafael Ferreira Viana, aquele que hoje está como secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, delegado da Polícia Civil do Paraná, doutor em mestre, diretor da Escola Superior da Polícia Civil do Paraná, professor universitário, escritor, esposo, pai, filho. Agora é com você, doutor. Fale para nós quem é o Rafael. Bom, sou aqui de Curitiba mesmo, nascido e criado aqui na nossa cidade. Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Estudei 13 anos da minha vida no Colégio Santa Maria. Depois passei em Direito na Universidade Federal do Paraná, me formei naquela instituição. Durante a faculdade eu fiz o concurso de oficial judiciário, que é técnico judiciário do Tribunal de Justiça. Então, durante a minha faculdade eu ao mesmo tempo trabalhava, eu sou formado em Direito Noturno pela Federal. Logo que me formei, tinha feito um concurso no 5º ano da faculdade para analista judiciário do TRE, já exigência de nível superior, mas existia uma demora ali para o chamamento, para tomar posse nesse cargo, e logo que eu me formei, eu já fui chamado e assumi como analista do TRE, Paraná. Aí fui chefe do cartório eleitoral lá de Rio Branco do Sul. Fiquei 1 ano nesse cargo e foi justamente o período do concurso para delegado de polícia, da Polícia Civil aqui do Paraná, em 2007. E aí fui aprovado e iniciei minha carreira na segurança pública como delegado da Polícia Civil. Desde então fui delegado do 5º Distrito aqui em Curitiba, fui delegado titular do Alto Maracanã, em Colombo, trabalhei na homicídios, na delegacia de estelionato e cargas, roubo de cargas. Trabalhei mais um período na homicídios. Depois, em 2011, 2012, eu trabalhei na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Iniciei o escritório de projetos lá da Secretaria, da CESP. Fui assessor civil. Durante esse período também eu fiz meu mestrado. O tema da minha dissertação foi sobre os fatores que contribuem para a criminalidade violenta de adolescentes. Então eu já tinha curiosidade de entender o crime, o porquê alguém se torna criminoso. Depois desse período eu trabalhei um período na Casa Civil. Fui depois titular da Furtos e Roubos aqui de Curitiba. Fui titular também da Furtos e Roubos de Cargas, são 2 delegacias bem atuantes, no dia a dia, policial mesmo, trabalho de rua, de investigação, são delegacias boas de trabalhar para quem gosta do trabalho policial. Daí tirei licença, fiquei 2 anos fazendo os créditos e escrevendo a minha tese. Doutorado, aí a minha tese foi sobre crimes culturalmente motivados. E daí no meu retorno eu fui chefe do planejamento da Polícia Civil, então desde o planejamento estratégico até projetos, aquisições, elaboração de termos de referência para licitação e execução efetivamente desses projetos dentro da Polícia Civil. E daí fui nomeado diretor da Escola Superior da Polícia Civil em 2021. De 2021 a 2024, final de 2024, eu fiquei como diretor da Escola Superior da Polícia Civil, que uniu essa questão prática que eu gosto da polícia e, ao mesmo tempo, todo o estudo que eu tive na área da criminologia, do direito penal, das ciências jurídico-criminais como um todo.
E foi uma fase muito boa da minha vida profissional. E agora, em janeiro, assumi a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, junto com o nosso prefeito Eduardo Pimentel. Então, na minha vida profissional, eu sou um pouco essa harmonia da contradição aí, que seria a parte teórica e estudo e leitura, que eu gosto demais, e ao mesmo tempo essa parte bem prática e objetiva aí, que é a realidade policial. E eu acho que consigo conjugar esses dois opostos aí, aparente, pelo menos, uma aparente oposição, mas eu consigo conjugar bem essa parte da polícia e dos estudos. É um pouco o que eu sou na minha parte profissional. Na minha vida pessoal, eu sou casado, tenho 2 filhos, o Gregório e a Helena, a minha esposa se chama Caroline, e, enfim, eles me acompanham aí nessa trajetória de vida, e acaba que é aquele alento do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do que a gente vê nas ruas aí, que geralmente nos trazem uma certa desesperança em relação ao futuro, mas quando a gente vê a família, as crianças, a gente vê que a gente tem que lutar e tentar fazer alguma coisa boa para a sociedade como um todo e para a humanidade. E é fazer o melhor que se pode fazer, né, doutor? Porque pela sua trajetória dentro do mundo do direito, como eu gosto de brincar também com os nossos alunos, nós temos um leque de oportunidades. E você passou por algumas dessas oportunidades, algumas áreas, depois vai falar um pouquinho mais, né, pela tua escolha dentro dessa parte de segurança pública, principalmente, mas eu entendo que é de suma relevância nós estarmos no meio acadêmico alinhando essas duas situações, né? A parte teórica, nós temos que ler, nós temos que aprimorar, nós temos que saber, nós temos que buscar o conhecimento. Mas a prática, para conseguir identificar e até mostrar para os acadêmicos e para toda a sociedade o que realmente a vida como ela é e a vida como deveria ser. Como que tem sido esse teu desafio em sala de aula? Eu sempre gostei de ministrar aula, de estar dentro da sala de aula, desde a faculdade. No meu segundo ano eu fiz aquele processo seletivo que tem dentro das universidades para ser monitor, né, ali da Federal. E a vaga que abriu no meu segundo ano foi de Direito Internacional Público, a monitoria de Direito Internacional Público. E eu fui do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, eu fui monitor de Direito Internacional Público ali da Federal. Então, desde o início da minha caminhada no mundo jurídico, eu já estava dando aula. Eu ajudava a professora, eu ajudava nos resumos, eu fazia a revisão antes da prova. Quando a professora não podia dar aula por algum motivo, eu que ministrava aulas. E desde então, eu nunca parei. Assim, eu sempre dei aula na Escola Superior da Polícia Civil, dei em diversas faculdades, universidades, pós-graduação. Continuo dando aula em faculdades hoje em dia, mesmo com a correria do dia a dia, foi algo que eu quis continuar, pelo menos agora, nesse início aí, nesse ano, eu falei, vou tentar pelo menos esse semestre, ver se eu consigo dar aula, porque é como você falou, assim, é você conseguir não perder a leitura. Sim. Então, você vai dando aula, você necessariamente tem que estar se atualizando, lendo, então você nunca para de estudar, e isso é a grande vantagem, na verdade, de dar aula. Você tem sempre esse estímulo e essa necessidade de continuar se aprimorando, buscando, entendendo o que está se falando em determinado ramo do conhecimento humano. E, ao mesmo tempo, você consegue traduzir essa teoria para os alunos que ainda talvez não tenham essa experiência prática do mundo jurídico. E foi sempre o que me atraiu. Assim, eu consigo transitar entre esses dois mundos, aí, o dia a dia, a prática da política, do poder, da polícia, do dia a dia das ruas, do crime em si, e ao mesmo tempo o que se estuda, o que se explica de por que a realidade é dessa maneira. Então, eu acho que esse é o grande atrativo aí de quem gosta de dar aula, de quem está nesse meio acadêmico. Isso nos permite também uma certa humildade de saber que
tem muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender, e que não existe um pacote fechado, né? Então, geralmente, as pessoas que tentam polarizar ou radicalizar em qualquer assunto são pessoas de pouca leitura, porque elas não conseguiram ver a complexidade da realidade e a diversidade de interpretações, de visões do mundo. E estudar e ler, estar dentro da sala de aula, sempre nos traz essa moderação, porque você vê que sempre falta estudar um pouco mais, ler algum outro pensamento, participar de um congresso, ter uma outra visão, saber de uma teoria nova que está surgindo, está sendo discutida, e que, portanto, você tem que ter moderação nas suas conclusões, nos seus posicionamentos. Não, longe de mim ser um relativista, ao contrário, eu acho que existem coisas bem definidas, mas a verdade ela sempre prevalece. Então você tem que ler, estudar e entender que também existem momentos diferentes para cada pessoa, e isso aí vai te trazendo sempre essa humildade, essa moderação, e faz com que você também consiga trocar não só a parte teórica com os alunos, mas também esse modo de viver. E eu acho que isso é uma contribuição para os próximos juristas, enfim, para o futuro do direito, da humanidade, da sociedade em geral. Mas pegar essa teoria, essa prática e levar para a tua doutrina, porque afinal de contas foram ou são, por hora, 6 livros publicados, é isso mesmo, doutor? Isso, eu tenho 6 livros publicados, gosto muito de escrever, de estudar, então, ler, eu leio muito. Isso é assim, quando você me pergunta assim, quem você é, assim, eu diria que eu sou um leitor, assim, sabe? Eu sou um estudante mesmo, eu gosto de estudar, de entender, e com assim, um pouco que eu tenho conhecimento, assim, eu me arrisquei em alguns livros, em alguns temas aí, e então eu tenho 2 livros especificamente sobre a área da segurança pública. Isso me ajudou muito a não me frustrar com o dia a dia, assim, no início do trabalho, quando a gente não sabe exatamente onde que a gente está pisando, como que a polícia funciona, como que a segurança pública é, as estruturas de poder mesmo. Então eu escrevia para tentar traduzir e entender melhor aquilo que eu estava vivendo. No início eu escrevi 2 livros de crônicas sobre segurança pública, diálogos sobre segurança pública, e reflexões sobre segurança pública. O primeiro tem o subtítulo, inclusive, de O Fim do Estado Civilizado, então diálogo sobre segurança pública, o fim do Estado civilizado, e o segundo tem reflexões sobre segurança pública, nada mais do que tudo isso. Aí eu tenho 2 livros acadêmicos mesmo, um reunindo meus artigos acadêmicos, e o outro é a minha tese de doutorado. Então, é um livro efetivamente jurídico, né? É a tese técnica, né? Tem um outro livro que mescla um pouco artigos jurídicos e alguns discursos e reflexões que eu trato. E o outro eu acho um pouco audacioso demais, assim, mas eu costumo falar que é de filosofia. O título é A Melhor Maneira de Viver, Inquietações da Razão Humana. Uau. E esse livro eu escrevi quando eu estava na Homicídios, justamente porque a morte ela é muito impactante, assim, né? Então você começa a ver pessoas mortas todos os dias e famílias destruídas, e você começa a perceber que a vida é um sopro, assim, que as pessoas que morrem não tinham um plano para a vida acabar naquele momento. Você começa a ir nos locais do homicídio e você vê que a pessoa anotou lá na agenda, ir no mercado, buscar o meu filho na escola às 18 horas, e de repente ela morreu às 17 horas. Assim. E daí uma família destruída, pessoas sem sentido, a vida vira uma bagunça. Isso aí ele causa um certo impacto, né? Principalmente para quem tem ali a reflexão e a análise como um meio de vida, né? Como um estilo de vida, né? E, então você começa a se perguntar qual o sentido das coisas, qual o sentido da vida, por que da injustiça, porque você vê que pessoas boas são mortas, né? E famílias boas são destruídas. Sim. E de repente você começa a analisar qual o sentido das coisas, e aí isso vai trazendo uma certa angústia. E aí eu aproveitei e direcionei essas dúvidas, essa angústia assim, que o homicídio causa, né, para escrever. E daí eu escrevi esse livro,
Então são várias reflexões assim, sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre a melhor maneira de viver, sobre por que Deus deixa coisas ruins acontecerem a pessoas boas. É a grande pergunta, né? Grande questionamento da humanidade. Enfim, daí tem um pouco disso nesse livro. Que legal, bacana. Gostei de todos, mas confesso que o último foi o que mais me chamou a atenção. Então vai para aquisição lá da nossa estante de casa. Falando em família, né? Como é o Rafael fora do cotidiano, do dia a dia, do agito da área profissional? Eu sou um apaixonado pelos meus filhos, enfim, eu estou sempre com eles, com a minha mulher, sou apaixonado pela minha mulher, pela família, eu gosto de brincar com eles, gosto de estar com eles, gosto de lutar jiu-jitsu com eles, então a nossa família é uma família de lutadores de jiu-jitsu, então a mulher luta, meus filhos lutam. Antes da entrevista aqui eu lutei já pratiquei jiu-jitsu, eu pratico cedo, então acaba que a gente está sempre junto, a gente gosta de viajar, tento estimular eles a ler vários livros, a também já tomar esse hábito aí da leitura como um estilo de vida realmente, para eles se acostumarem a ler, né? O povo brasileiro lê muito pouco. Sim. Então a gente e aí a gente não consegue viajar por todos os planos do pensamento humano e tudo que a humanidade já construiu, e a leitura nos possibilita isso, né? Viajar sem sair do lugar, conhecer a história da humanidade, a história de outros povos, formas diferentes de pensar. Enfim, eu sempre tento levar isso também da leitura. Não consigo muito, não tenho muito sucesso nessa parte da leitura, mas enfim, é algo que eu sempre vou tentando construir. A gente está sempre próximo, quem gosta de viajar. Aproveitar cada momento, né? Ser intenso. Eu sempre falo que nós podemos dividir o nosso tempo em caixas, né? E essas caixinhas você tem que aproveitar ao máximo cada uma delas. Quando nós estamos com os nossos familiares, não pode ser diferente. A gente tem que mergulhar no mundo, que é um mundo paralelo, mas é um mundo que nos faz progredir cada vez mais e buscar, né, o sucesso tão esperado aí na vida profissional de cada um. Então, essa foi a apresentação do nosso entrevistado desse momento, Dr. Rafael Viana, e aguardem as próximas partes dessa entrevista para se manterem atualizados. Até mais, pessoal!